Olá pessoal, tudo bem? Vocês inscritos no canal E aí, Jauro hoje. Seja bem-vindo a esse canal. Esse canal é um canal bem didático que traz temas para você de A a Z, né? De temas diversos da Bíblia que você tem curiosidade. Talvez você tenha curiosidade de algum tema e você tem, como sempre falo, tem vergonha de chegar no seu pastor, no seu líder religioso, de perguntar sobre o assunto, né? Então, nesse canal a gente já finalizamos a letra A, a letra B, a letra C, finalizamos também a letra D e agora estamos dando início na letra E do alfabeto, tá? O tema de hoje que eu vou falar para vocês, o que a Bíblia traz, iremos falar sobre educação. O que a Bíblia fala sobre educação? O que você acha que a Bíblia fala sobre educação? Eu elaborei algumas perguntas e vou ler para você e vou te dar o capítulo e versículo para que você possa verificar na sua casa, na sua Bíblia e com a sua família, que é o melhor lugar para você aprender os temas da Bíblia, tudo bem? Eu vou ler a primeira pergunta aqui que fala sobre educação assim. Fala assim: quem é responsável por ensinar as crianças? Olha que pergunta interessante que eu deixei para você. Quem é responsável para ensinar as crianças? Onde está isso, Tom, na Bíblia? Fala para mim qual o texto, capítulo e versículo, onde está isso na Bíblia. Vou falar para você onde está escrito isso na Bíblia. Você vai lá no livro de Deuteronômio, no capítulo 6, no versículo de 1 ao 9. Qual é a pergunta, Tom? Quem é responsável por ensinar as crianças desde pequeno? Tem uma passagem na Bíblia que fala assim: ensinar a criança no caminho que deve andar, e quando ela for velha, jamais desviará. Então, onde você vai encontrar a resposta para essa pergunta? Você vai lá no livro de Deuteronômio, no capítulo 6, de 1 ao 9. Essa é a primeira pergunta do tema educação. Segunda pergunta do tema educação. Eu vou ler aqui para você. Fala assim: como os sábios podem aplicar a sua educação? Como as pessoas sábias podem aplicar a sua educação que aprende dos seus pais, que aprende dos seus entes queridos? Como que as pessoas sábias podem aplicar a educação? Tá? E nada melhor do que você ver no livro de Provérbios, que é escrito por Salomão, o homem mais sábio desse mundo que existiu, que a Bíblia fala que antes dele nunca existiu, depois dele nunca irá existir, a não ser Jesus Cristo, tá? Então você vai lá no livro de Provérbios, no capítulo 1, versículo 5. Provérbios, capítulo 1, versículo 5. Qual é a pergunta, Tom? Repete para mim. Como os sábios podem aplicar a sua educação na sua vida? Como eles podem aplicar a educação na vida? Você vai lá no livro de Provérbios, no capítulo 1, versículo 5, tá? Vamos para a próxima pergunta do tema ainda, educação. Próxima pergunta do tema educação fala assim: educação é para todos? Olha que pergunta interessante que eu deixei para você. A educação, você acha que é só para algumas pessoas? Você acha que é para pessoa seletiva, ou a educação é para todas as pessoas? O que a Bíblia fala? Onde está escrito isso na Bíblia, então? Fala para mim. Educação é para todos? Onde está escrito isso na Bíblia? Fala isso para mim. Vou falar para você o capítulo e versículo que você verifica na sua casa com a sua família, tá bom? Então, o versículo para essa pergunta se educação é para todos, você vai contar no livro de Provérbios, no capítulo 18, Provérbios, no capítulo 18, no versículo 2. Provérbios, capítulo 18, versículo 2, tá? Essa é a pergunta. Qual é a pergunta? A educação é para todos? Onde você vai encontrar a resposta? No livro de Provérbios, no capítulo 18, versículo 2. Você vai encontrar a resposta para essa pergunta, tá? Vamos para a última pergunta do tema educação. A pergunta fala assim: que alvo devemos desenvolver e alcançar na educação e para a vida cristã? Que alvo devemos ter e alcançar na vida cristã, para a vida de um cristão? Onde você encontra isso? Você vai encontrar isso no livro de Efésios, no capítulo 4, no versículo 14 e 15. Qual a pergunta? Que alvo devemos alcançar na vida cristã? Quando fala vida cristã, é seguir Jesus Cristo, seguir o exemplo dele, tá? Não você se tornar membro de igreja, porque membro de igreja tá cheio. Deus quer que você seja cristão. Ser cristão é você seguir o exemplo do Mestre Jesus Cristo, aprender, ver tudo que ele fez e imitá-lo. Isso é ser cristão. Então a pergunta da última pergunta do tema educação fala assim: que alvo devemos alcançar ou desenvolver
na vida cristã, no dia a dia, seguindo Jesus como exemplo. Como eu sempre falo, não ser membro de igreja, tá? Porque membro de igreja não soma em nada na sua vida. E sim, você seguir o exemplo daquele que é o caminho, a verdade e a vida, Jesus Cristo, que veio aqui na terra e deixou todos os exemplos. Onde eu encontro resposta para essa pergunta, Tom? Você vai lá no livro de Efésios, no capítulo 4, Efésios capítulo 4, no versículo 14 e 15. Você vai encontrar a resposta para essa pergunta. Qual é a pergunta, Tom? Vou repetir novamente. Que alvo devemos alcançar na vida cristã? Seguindo Jesus como exemplo, somente Ele como exemplo, tá? Não seu líder religioso, não seu apóstolo, não seu pastor, mas sim Jesus. Você quer aprender sobre a vida de Jesus Cristo? Vou te dar um conselho. Estuda os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Lá narra toda a história de Jesus Cristo. Quer estudar mais profundo? Tem alguns livros importantes que falam sobre a vida de Jesus Cristo, tá bom? Procura lá e você vai entender certinho sobre a vida de Jesus Cristo, tá bom? Onde que você encontra a resposta para essa pergunta? E você vai lá no livro de Efésios, no capítulo 4, versículo 14 e 15. Que alvo devemos alcançar na vida cristã, tá bom? Esse foi o tema educação, tá? Espero que você tenha gostado do vídeo. Nesse canal eu não leio os textos bíblicos para você de uma forma didática, para que você aprenda a Bíblia, aprenda a ler os textos bíblicos na sua casa e no aconchego do seu lar, tá bom? Para que você possa aprender da sua forma e você lê a Bíblia. Se você tem dificuldade de ler a Bíblia, você fecha a sua Bíblia, você pula 2 páginas, vai ter o índice lá com todos os livros da Bíblia, com todos os nomes, Gênesis, Êxodo, Deuteronômio, e lá tem a página. Então eu vou falar o livro para você, o nome do livro, você vai lá na página, capítulo sempre o número grandão, versículo sempre o número pequenininho. E você lê na sua casa, tira suas conclusões. Quando eu falo conclusões, é tirar conclusões do que está escrito, tá? Não aplicar a Bíblia da sua maneira ou da forma que você acha que é certo e que é errado. Porque a Bíblia, como sempre falo no meu canal, a Bíblia não é um livro interpretativo, tá? A Bíblia não é um livro interpretativo, a Bíblia é um livro guia. Não tem como se fazer um livro guia interpretativo, tá bom? Então ponha isso na sua cabeça. Quem fala que a Bíblia é um livro interpretativo, cada um interpreta da sua forma, isso é doutrina satânica. Quem semeou isso aí foi Satanás no começo do mundo, quando Deus criou nossos primeiros pais, Adão e Eva. Que a palavra de Deus é interpretativa, você interpreta da maneira que você achar que é certo ou que é errado. A Bíblia não é um livro interpretativo, a Bíblia é um livro guia, a Bíblia é um livro mapa, é um manual. Assim como você compra um eletrodoméstico, você abre ele vem com manual de instrução, para que você lendo o manual, você aprenda a manusear certo aquele aparelho, para que ele possa te dar uma durabilidade maior e melhor, e você lê o manual e você consegue ter a durabilidade, aí é o correto. Mas muitas vezes nós somos como que nós faz? Nós pegamos o manual de instrução daquele aparelho que a gente compra, cata ele, joga em cima do guarda-roupa e começa a apertar os botões, manusear da forma que a gente acha que é certo, que é correto, e aprende a mexer. De repente o aparelho quebra, aí você vai lembrar do manual. Depois que o aparelho quebrou, você vai subir no guarda-roupa, pegar o manual para ligar para a garantia do aparelho. Exatamente o que acontece na nossa vida. Você só vai lembrar do manual de Deus quando você está com a vida toda ferrada, quebrada, ou quando você está com a vida toda miserável, né? Então infelizmente é assim. Então espero que você gostou desse vídeo sobre educação, aplique na tua vida, tá bom? Se inscreva no canal, deixa seu like e compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam ser alcançadas, tá bom? Que Deus te abençoe. Eu sou o Tom, tá? Se inscreva no canal, deixa seu like, meu muito obrigado, até mais, tchau!